Bom, pessoal, o agricultor financeiro aqui, e hoje a gente vai falar de dois papéis aí que podem se beneficiar muito aí da redução aí da taxa Selic, tá? E lembrando, pessoal, que independente de taxa Selic ou alta ou baixa, as ações que a gente escolhe, elas têm que dar lucro tanto na alta da Selic, tanto na baixa, tá? Lógico que algumas, né, se beneficiam muito, tá? Principalmente empresas que estão um pouco alavancadas, elas beneficiam muito da queda aí na taxa Selic, tá? E são essas duas empresas que a gente vai mostrar para vocês. Uma é a IOSP Maxion, código de negociação em bolsa MYPK3, e a outra, né, é a nossa querida JHSF3. A gente já fez aí vários vídeos aqui no canal da companhia e muito provavelmente ela surfe, né, essa queda aí na taxa de juros, ambas as empresas. Lembrando que tudo que a gente fala aqui deve ser jamais interpretado aí como recomendação nem de compra nem de venda. E antes da gente falar dos números das duas empresas, a gente tem que dar uma olhada aí no gráfico das companhias, tá? Quando a gente olha aqui o gráfico de IOSP Maxion, a gente tem, né, vê aqui uma baita de uma lateralização aí desde o ano de 2016, que o papel não sai aí desse range de preço, inclusive chegou, né, a fazer um topo histórico em 2018, chegou a ser negociado aí na casa dos R$22, tá? Para ser exato, R$22,82, e hoje negociando, né, com um desconto gigantesco em relação a esse topo histórico, tá? A ação hoje é negociada a R$11,92, foi o papel que a gente conseguiu fazer excelentes entradas neles desde aí de 2021, a gente entrou em 2021, saiu nesse topo, entramos aqui em 2023, né, em fevereiro, e saímos aqui quando ele chegou aí na casa dos R$15. Recentemente, ele voltou aí para uma região muito boa de preços, tá? Para se olhar e estudar para comprar. Essa região aqui é uma região meio que de suporte do papel, tá? Eu não acredito muito nisso, mas toda vez que o preço chega nessa região aqui, ele tende a empurrar a cotação do papel para cima, tá? E creio eu que por hoje ser um papel que é negociado com um baita desconto em relação ao seu preço sobre valor patrimonial, que é de 0,44, é um papel muito mal precificado, tá? Mesmo que o lucro tenha caído muito, foi um papel aí que foi muito impactado pela alta dos juros. A gente está falando aí de um pagamento de juros aí nos 12 últimos meses de R$605 milhões, que foi algo, né, que praticamente aí representa aí mais de 80% do EBITDA da companhia, tá? Quando a gente dá uma olhada em lucros que a companhia teve, em 2021 ela apresentou aí um lucro recorde. Por quê? Porque na época da crise sanitária, foi um papel, né, que praticamente aí parou todas as operações. É uma empresa que tem aí uma dependência gigantesca por mão de obra de pessoas, tá? Teve aí, né, com essa paralisação, a empresa acabou apresentando um prejuízo. Ela se alavancou muito aqui em 2020 devido aí à crise sanitária. Em 2021 ela começou a reduzir essa alavancagem, tá? Tanto que a gente vai ver daqui a pouco a redução dessa alavancagem a cada ano que se passa depois de 2020. Quando a gente dá uma olhada no lucro atual, que é de R$80 milhões, e por ela ter, né, uma base acionária muito pequena, a gente divide esse lucro aí pelo número de acionistas, hoje está dando um lucro de 50 centavos por ação, tá? O que nos leva, né, a uma relação preço-lucro não muito atraente, que é hoje aí de 22 vezes, tá? Lembrando que esse papel, né, com o lucro que ele deu aí no início de 2022, foi um papel que ficou tradando aí muito tempo, na casa aí de 2,5 vezes relação preço-lucro. Quando a gente olha aqui a cotação vezes o lucro do papel, é aquela famosa situação, né? A cotação tende a acompanhar o lucro. Em azul a gente tem o lucro, é uma empresa meio que cíclica, tá? Surfa muito bem aí quando ela tem uma demanda, né? O mercado compra muitos carros, ela surfa muito bem essa demanda, tá? E às vezes numa economia de recessão é uma empresa que acaba apanhando bastante. A gente não sabe quando que vai ser a recessão, então fica num cenário, né, difícil para a gente falar quando que seria o melhor momento para comprar esse tipo de papel. Na minha avaliação, o melhor momento para comprar esse tipo de papel, tá, é nesse momento que o papel está sendo negociado aí com um desconto de mais de 50% em relação ao valor intrínseco, tá? É um papel que desde o seu IPO, desde 1998, né, ela tem mais tempo na bolsa. Só que ela fez uma reestruturação, veio para o novo mercado e de lá para cá ela entregou aí 2.284% aí de rentabilidade. Quem reinvestiu os dividendos tem uma rentabilidade um pouco melhor, né, 4.866%. E é um papel que vem pagando aí bons proventos. Quando a gente olha o histórico de pagamento de proventos aqui, em 2021 pagou um provento aí de R$1,01, que tem um DY aí de 7,22. Em 2022 também ela pagou um provento de 83 centavos, que deu um DY aí de 7,45, tá? Quando nos 12 últimos meses ela deu, né, pagou para os seus acionistas um provento aí de 2,65. Tá no estatuto dessa companhia, ela é obrigada, tá, a pagar 60% do lucro anual para seus acionistas, tá? Então, muito provavelmente, se o papel tá dando 50 centavos, então ela é
por lei, tá? Ela tem a obrigação aí de pagar para os seus acionistas grande parte desse lucro. Quando a gente olha, né, outros dados muito interessantes dessa companhia é a quantidade de receita que essa empresa gera, né? Hoje é uma empresa que gera em torno aí de 16 bilhões, 280 milhões de reais em receita, tá? Grande parte da receita da companhia é dolarizada e também grande parte também vem de euro, tá? Se eu não me engano, 20% vem da região ali da Europa. É uma empresa que muita gente fala que ela é muito provavelmente uma falsa small cap, porque ela tem aí esse valor de mercado de 1 bilhão 832 milhões de reais, só que é uma empresa gigantesca, é uma empresa que tem aí várias outras plantas, né, em vários países do mundo. Tá? Se eu não me engano, eu não olhei essa informação, tem muito tempo que a gente não analisou, ela tem 17 plantas espalhadas pelo mundo, tá? E é a maior fabricante de rodas do mundo. Quando a gente olha, né, dados aqui como o ROI, a gente viu uma deterioração aí, o ROI hoje é de 2%, horrível, mas mesmo assim, né, devido aí a grandes pagamentos de juros que a companhia fez, ela teve aí, né, uma redução aí, querendo ou não, de 2022 para 2023, uma receita um pouco menor e acabou impactando aí nos resultados da companhia. O valor patrimonial dela hoje é de R$ 26,96, ou seja, você está comprando algo que custa R$ 26,96 por R$ 11,90, tá? Então é ridículo. Quando a gente olha aqui a alavancagem da companhia, a gente vê que a alavancagem explodiu aí depois da crise sanitária. De lá para cá, né, o patrimônio acabou reduzindo um pouco, só que em 2023 eles estão aí tentando reduzir essa alavancagem. Tanto que a dívida bruta saiu, né, da relação aí preço-lucro, mesmo o patrimônio tendo caído de 1,51 para 1,49. Em relação ao EBITDA, a gente teve um crescimento e hoje batendo aí 2,86. Meio que também uma posição tranquila pela quantidade de caixa que a companhia gera e hoje é uma empresa que tem aí 2 bilhões 458 milhões de reais em caixa. Quando a gente subtrai o caixa da dívida bruta, ainda tem uma dívida a ser paga de 13.738 milhões de reais, né? Ela tem aqui recebíveis 1 bilhão 589 milhões de reais e um estoque aí avaliado em 2.444 milhões, né? Tem como principal sócio aqui o Alasca, né, com a participação aqui majoritária de 12,13% e depois vem a família, né? A família IOSP Maxion como os principais aí administradores do negócio. A outra empresa, pessoal, é uma empresa ligada aí no setor de construção civil, que é a JHSF3, né? Uma empresa aí interessante, voltada aí para construções aí de alto luxo, e hoje é uma ação que é negociada aí a R$ 4,53, tá? Tivemos uma queda aí de 38% aí nos 12 últimos meses. Quando a gente olha aqui o gráfico de JHSF, a gente vê que é uma empresa que está meio que perdida nessa região aqui, entre R$ 3 a R$ 4 há um bom tempo, né? Principalmente quando a gente tira o zoom aqui do mapa, a gente vê que depois da crise sanitária, o papel até fez um topo histórico aqui lá em 2021, né? Chegou a ser negociado aí na casa dos R$ 9 e é um papel aí que paga muito proventos e de lá para cá praticamente aí entrou em uma tendência de baixa, tanto que nos 12 últimos meses caindo aí quase 40%. Quando a gente olha aqui os números da JHSF, que é uma empresa bem interessante, a gente vê que é uma empresa que tem pagado dividendos recorrentemente aí desde 2019, nos 12 últimos meses pagou um provento aí de 57 centavos, que deu um DY aí de 13,87. Quando a gente olha a cotação do papel, desde a sua entrada na Bolsa de Valores, que foi lá em 2007, o papel não entregou rentabilidade para os seus acionistas, né? A gente está falando de uma rentabilidade negativa de 46,63%. Quem reinvestiu os dividendos teve uma melhora, né? Teve uma rentabilidade negativa de 12,62%. Quando a gente olha a cotação lucro do papel, é aquilo que a gente falou, né? A cotação tende a acompanhar os lucros. Se a gente teve um lucro maior, igual que em 2021, consequentemente a gente tem o adiantamento, né? A bênção chega primeiro do que o fato em si. A gente teve, né, a cotação bem acima aí no ano de 2020, tá? Porque a empresa esperava, né, um lucro bem maior e de fato ele veio aí em 2021. O lucro atual hoje da companhia é de 440 milhões de reais aí nos 12 últimos meses. Quando a gente olha a relação preço-lucro do papel hoje, é um papel que é tradeado a 6,83, ou seja, seriam necessários, né, caso o lucro não crescesse aí nos próximos anos, quase 7 anos aí de lucro para se pagar esse investimento. A receita da companhia: tivemos um forte crescimento em 2021, a gente está vendo aí uma leve redução de 2021 para cá, mas mesmo assim, né, uma receita forte de 1 bilhão 675 milhões de reais, uma ótima margem líquida aí de 26%. Eu gosto, tá, de empresas que têm aí boas margens. Quando a gente olha aqui os custos que a companhia teve aí com o pagamento de juros, foram aí de 208 milhões de reais. A gente teve, né, um EBITDA de 754 milhões de reais, tá? Quando
a gente continua olhando outros indicadores da companhia. Quando a gente divide, né, o lucro total pelo número de ações, hoje está dando um lucro por ação aí de 65 centavos, o valor patrimonial da companhia é de R$ 7,93, e hoje quem está comprando com um desconto também, né, de 0,55 relação preço-valor patrimonial. Ou seja, quem está comprando hoje está pagando aí R$ 55 numa nota de 100 praticamente, tá? Quando a gente olha outros indicadores como o ROI, a gente tem aí uma empresa que hoje tem um ROI de 8%, não é, né, um dos melhores ROIs que a gente tem no mercado, mas para uma construtora, para uma empresa que opera tantos negócios, é de fato aí um ROI bem interessante. O que eu acho muito interessante nessa companhia é que é uma empresa voltada aí para pessoas classe AAA. E geralmente, quando a gente tem uma crise no país, essas pessoas elas sofrem menos, tá? São pessoas aí que têm aí um poder aquisitivo alto e muitas das vezes elas não diminuem ali o custo de vida delas, tá? Elas mantêm ali no mesmo padrão e hoje é uma companhia, né? Ela é voltada para esse segmento aí, um pequeno segmento aí de pessoas aí de classe alta, tá? Quando a gente olha outros indicadores como o ROIC, a gente vê que a empresa apresenta aí um ROIC de 8%. Quando a gente olha aqui, né, os indicadores aí da dívida de JHSF, hoje é uma empresa que tem 703 milhões de reais em caixa, tem uma dívida bruta aqui de 3 bilhões e 92 milhões, e quando a gente subtrai esse cara desse aqui, a gente chega aí uma dívida líquida de 2 bilhões e 389 milhões. A dívida em relação ao patrimônio representa 0,57, em relação ao EBITDA, né, 2,93. Quando a gente olha esse gráfico aqui, isso ilustra bastante, né? A gente tem um patrimônio crescendo e a alavancagem controlada com a quantidade de investimentos que a companhia vem fazendo. Quando a gente olha aqui outros destaques aqui também para a gente falar de JHSF, ela tem aqui um recebível de 771 milhões de reais e um estoque de 1 bilhão 448 milhões de reais, tá? A JHSF, né, tem como principal controlador aqui a família, né, fundadora do JHSF, e eles têm esse fundo aqui que administra a companhia, que é o JHSE Participações, com uma participação majoritária aí de 40%, e o restante, né, tem o Capital Research, que tem aí uma participação majoritária aí também de 7,52%, e o Flat Global, né, que é também um dos controladores, com uma participação aí de 1,17%. E José Aurimeto Neto, né, que é também um dos fundadores aí da companhia, com uma participação aí de 14,20%. Pessoal, todas as empresas são empresas aí listadas no novo mercado, a gente gosta muito de companhias que estão, né, tem aí uma boa governança corporativa, não tem rolo no meio, e ambas as empresas são muito bem tocadas, são empresas que praticamente têm uma administração familiar e são empresas, né, que são aí small caps, né? Quando a gente compara a JHSF com a IOSP, são duas empresas em ramos totalmente diferentes, né? A IOSP é do ramo industrial e a JHSF é mais focada em shoppings, construção civil, loteamentos, aeroportos, entre outros, né? Então tem aí suas diferenças, lembrando que a IOSP hoje apresenta uma receita que dá praticamente aí 10 vezes a receita de JHSF, tá? Só que hoje, um negócio melhor é JHSF, né? Um negócio que opera ali uma receita de 1 bilhão e 600 e tem um lucro, né, de 440 milhões de reais. Então, tudo isso a gente tem que colocar numa balança antes da gente aportar, colocar o nosso suado dinheirinho, mas mesmo assim, né, fica aí uma dica aí de estudo, tá? Para vocês estudarem essas duas companhias, que são empresas aí bem interessantes para a gente se ter a longo prazo. Lembrando que quando a gente fala a longo prazo, não é negócio para carregar para a vida toda, talvez, né? Tem empresas que são para carregar para a vida toda, mas algumas, né, são para surfar aquele momento ali, a carteira da gente ter aquela evolução e para futuramente, né, a gente entrar de fato em alguma empresa que vai pagar aí bons proventos pelo resto da sua vida. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.